muito interessante que a Roberta Schell fez pro Jornal da Band, que mostra essa coisa de pegar no atacado ou picadinho, que vale a pena. Vamos ver, isso é legal também, olha lá. Atrás de descontos maiores, a dona Maria Emília tem recorrido às compras por atacado. Do jeito que as coisas estão caras, toda promoção, todo preço abaixo que tiver é válido pra gente, né? Mais famílias têm feito essa opção. As vendas nessa rede atacadista de São Paulo aumentaram 24% no ano passado. Nós tivemos um crescimento significativo na quantidade de colaboradores. Logo quando começou a pandemia, em torno de 10%. No final do ano crescemos mais 10%, ou seja, foi 10% em cima de 10%. Lá fica mais em conta comprar de mais quantidade. Dá para ver a diferença nesses dois carrinhos aqui, com arroz, feijão, óleo de soja, sabão em pó, leite e papel higiênico. A compra toda na quantidade mínima para o atacado sai por R$ 120. Se o consumidor viesse levar os produtos aos poucos, em compras diferentes, sem atingir a quantidade mínima, gastaria R$ 181 pelas mesmas unidades, pagando o preço do varejo. Ajuda bastante a gente, entendeu? No custo final, favorece bastante a gente. Em 2020, o crescimento geral do setor foi tímido, 0,7%, descontando a inflação. Os atacarejos avançaram mais que os atacadistas tradicionais. Isso porque, mesmo com as compras familiares aumentando, as vendas para restaurantes e bares diminuíram muito. A gente entende que ainda durante o ano de 2021 haverá um crescimento bem firme para que a gente continue aí a fazer o nosso trabalho de distribuição. Então, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Falar que a gente devia cobrar do governo fica redundante. Parece que todo dia a gente fala a mesma coisa, mas é a mais pura verdade. A gente continua pagando os nossos impostos altíssimos, a gente continua vendo que eles vão atrás dos benefícios, sim, para eles, não para a gente. Então, a gente não pode ficar quieto. A gente tem a obrigação de ir atrás, e a obrigação é modo de dizer, para a gente não gastar o nosso dinheiro à toa. A gente tem que fazer isso para a gente conseguir fazer o dinheiro, ele segurar um pouco mais de dias do que o restante do mês, porque tem muita gente que não chega ao azul, mas nem no 15º dia útil do mês, quem dirá no final do mês. Então vá mesmo, vá buscar preços baixos, mas fique atento no seguinte, muitas vezes, faz as pesquisas pela internet, eu faço isso. Você compra que nem eu comprei o arroz de R$19,90, 5 quilos estava barato. Aí você vai ver o feijão, está muito mais caro que em outro lugar. Aí eu só compro o que está barato, num lugar ou naquele mês. E tenho sempre 1 quilo de feijão antecipado, porque eu já sei que dá para eu segurar mais um tempo até eu achar uma outra promoção. Porque senão, gente, aí fala, mas é muito cansativo isso. Hoje em dia a gente compra pela internet, com as mesmas facilidades, com frete grátis, busque isso. Se a gente não começar a aprender a fazer isso, nunca a gente vai ter um governante A, B, C, D ou E que vai pensar na gente. Sabe como Portugal funciona? Meu sogro morou muitos anos em Portugal, o Rodrigo também. É assim, subiu o preço, sei lá, da carne. A população, os portugueses falam assim, mas subiste o preço da carne, não vou comprar. Não, compra a carne. Eles comem frango. Peixe. Subiu o frango, eles falam, vou comer peixe. E aí, o que tá caro, não compra. É que a gente é benevolente, a gente acredita na humanidade, a gente acredita no que as pessoas dizem. Gente, não acredita, criatura. O cara deixa o preço subir porque ele tá pouco se lixando pra gente, entendeu? Porque os impostos que o governo recebe do arroz, do óleo, do feijão, de tudo, continuam os mesmos. Você acha que eles tiraram os impostos? Não. Eles falaram que iam tirar o imposto do que era? Eles iam tirar alguma coisa de alimentação. Da gasolina iam tirar, depois da gasolina, tiraram da gasolina? Nada, segurou lá. Diesel segurou 3 meses e não foi. Agora, essa coisa que você falou, o imposto não baixa, aí de uma certa forma vem o auxílio, porque assim... Mas, de R$250? Justificando, porque estão tirando o dinheiro da gente para pagar com o dinheiro de onde vem. Mas não estão fazendo favor. Não, mas mesmo assim, é um auxílio de fome. Não, é uma porque vergonha. Você viu, da Atena mostrou, o Jornal da Band mostrou, lá um rapaz, um brasileiro que mora no Reino Unido, 1.400 ou 1.600 euros. Sim. Euros. Eram libras? Libras. Eram libras, mas também tá mais ou menos o preço do euro. Não muda muito, é 6, 7. Gente, multiplica 1.400 ou 1.600 por 6 ou 7. É muito dinheiro. Ó o disparate. Sim. Então não adianta, gente, a gente ficar achando que tá na Alice no mundo das maravilhas, tá no paraíso.